Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Você pode utilizá-lo desde que ofereça os créditos ao canal. Para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas, inscreva-se, deixe o gostei, comente e ative as notificações. Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte. A profissão de fé. Segunda seção. A profissão da fé cristã. Os símbolos da fé. Capítulo 2. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Parágrafo 2. Jesus morreu crucificado. Item 1. O processo de Jesus. Divergências entre as autoridades judaicas em relação a Jesus. Número 595. Entre as autoridades religiosas de Jerusalém, não foram somente o fariseu Nicodemos ou o ilustre José de Arimateia os discípulos secretos de Jesus. Durante muito tempo, houve divergências acerca de Jesus, a ponto de, às vésperas de sua paixão, São João poder dizer que muitos passaram a crer nele, ainda que de forma bem imperfeita. Isso não tem nada de surpreendente, se levarmos em conta que, no dia seguinte a Pentecostes, um grande grupo de sacerdotes judeus aderiu à fé, seitas dos fariseus haviam abraçado a fé, a ponto de São Tiago poder dizer a São Paulo: há milhares de judeus que abraçaram a fé, e todos são fiéis observantes da lei. 596. As autoridades religiosas de Jerusalém não foram unânimes na conduta a adotar em relação a Jesus. Os fariseus ameaçaram de excomunhão os que o seguissem. Aqueles que temiam, se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão nosso lugar santo e nossa nação. O sumo sacerdote Caifás propôs, profetizando: não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? O Sinédrio, depois de declarar Jesus passível de morte na qualidade de blasfemador, mas tendo perdido o direito de condená-lo à morte, o entrega aos romanos, o acusando de revolta política. Isto colocará Jesus em igualdade com Barrabás, acusado de homicídio. São também ameaças políticas o que os chefes dos sacerdotes fazem a Pilatos para que condenem Jesus à morte. Os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Número 597. Levando em conta a complexidade histórica do processo de Jesus, manifestada nos relatos evangélicos, e qualquer que possa ser o pecado pessoal dos atores do processo, Judas, o Sinédrio, Pilatos, conhecidos só de Deus, não se pode atribuir responsabilidade ao conjunto dos judeus de Jerusalém, a despeito dos gritos de uma multidão manipulada e das censuras coletivas contidas nos apelos à conversão depois de Pentecostes. O próprio Jesus, ao perdoar na cruz, e Pedro depois dele, reconheceram a ignorância dos judeus de Jerusalém e até de seus chefes. Menos ainda se pode, a partir do grito do povo, que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos, que é uma fórmula de ratificação, estender a responsabilidade aos outros judeus no espaço e no tempo. Por isso a Igreja declarou muito oportunamente no Concílio Vaticano II: aquilo que se perpetuou em sua paixão não pode indistintivamente ser imputado a todos os judeus que viviam então, nem aos de hoje. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. Todos os pecadores foram os autores da paixão de Cristo. Número 598. No magistério de sua fé e no testemunho de seus santos, a Igreja nunca esqueceu que cada pecador individualmente é de fato causa e instrumento dos sofrimentos, porque passou o Divino Redentor. Levando em conta que os nossos pecados
atingem o próprio Cristo, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus. Responsabilidade que, com excessiva frequência, estes debitaram quase exclusivamente aos judeus. Evidentemente, são mais gravemente culpados aqueles que frequentemente recaem em pecado. Se de fato nossas culpas levaram a Cristo ao suplício da cruz, aqueles que mergulham no mal o crucificam novamente, pois está com eles o Filho de Deus e eles o atingem com um crime mais grave do que aquele dos judeus. Estes, de fato, se os tivessem reconhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Nós, cristãos, ao contrário, ainda que confessamos conhecê-lo, de fato o renegamos com as nossas ações e levantamos contra ele nossas mãos violentas e pecadoras. Não foram os demônios que o crucificaram, mas foste tu que fizestes crucificá-lo e ainda o crucificas, quando te deleitas nos vícios e nos pecados. Item 2. A morte redentora de Cristo no desígnio divino de salvação. Jesus entregue segundo o desígnio bem determinado de Deus. Número 599. A morte violenta de Jesus não foi resultado do acaso em um conjunto infeliz de circunstâncias. Ela faz parte do mistério do projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus de Jerusalém, já em seu primeiro discurso de Pentecostes. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. Esta linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos de um roteiro escrito de antemão por Deus. Para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade. Ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. Foi o que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com as nações pagãs e a população de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que tua mão e tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Deus permitiu os atos nascidos de sua cegueira, a fim de realizar seu projeto de salvação. Morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Número 601. Este projeto divino de salvação mediante a morte do servo, o justo, havia sido anunciado antecipadamente nas Escrituras como um mistério de redenção universal, isto é, de resgate que liberta os homens da escravidão do pecado. São Paulo, em sua confissão de fé, que diz ter recebido segundo Escrituras, professa que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. A morte redentora de Jesus cumpre, em particular, a profecia do servo sofredor. Jesus mesmo apresentou o sentido de sua vida e de sua morte à luz do servo sofredor. Após sua ressurreição, ele deu esta interpretação das Escrituras aos discípulos de Emaús e depois aos próprios apóstolos. Aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Número 602. São Pedro pode, portanto, assim formular a fé apostólica no projeto divino de salvação. Tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Conhecido de antemão antes da criação do mundo, ele foi, tempos, manifestado em favor de vós. Os pecados dos homens, depois do pecado original, são sancionados pela morte. Ao enviar seu próprio Filho na condição de escravo, condição de uma humanidade decaída e fadada à morte por causa do pecado, aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Número 603. Jesus não conheceu a reprovação, como se ele mesmo tivesse pecado. Porém, no amor redentor que sempre o unia ao Pai,
nos assumiu na perdição de nosso pecado em relação a Deus, a ponto de poder dizer em nosso nome na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Tendo-o tornado solidário a nós, pecadores, Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, a fim de que fôssemos reconciliados com ele pela morte de seu Filho. Deus tem a iniciativa do amor redentor universal. Número 604. Ao entregar seu Filho por nossos pecados, Deus manifesta seu desígnio sobre nós. É um desígnio de amor benevolente que antecede a qualquer mérito nosso. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Número 605. Este amor não exclui ninguém. Jesus o lembrou na conclusão da parábola da ovelha perdida. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequenos. Ele afirma dar a sua vida em resgate por muitos. Este último termo não é restritivo. Opõe o conjunto da humanidade à única pessoa do Redentor que se entrega para salvá-la. A Igreja, no seguimento dos apóstolos, ensina que Cristo morreu por todos os homens sem exceção. Não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Item 3. Cristo ofereceu-se a seu Pai por nossos pecados. Isto é oferenda ao Pai. Número 606. O Filho de Deus, que desceu do céu não para fazer sua vontade, mas a do Pai que o enviou, ao entrar no mundo, Cristo declara: Eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. É em virtude dessa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Cristo, realizada uma vez por todas. Desde o primeiro instante de sua encarnação, o Filho desposa o desígnio de salvação divino em sua missão redentora. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra. O sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo inteiro é a expressão de sua comunhão de amor ao Pai. O Pai me ama porque dou a minha vida. É preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai mandou. Número 607. Este desejo de desposar o desígnio de amor redentor de seu Pai anima toda a vida de Jesus, pois sua paixão redentora é a razão de ser de sua encarnação. Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Será que não vou beber o cálice que o Pai me deu? Na cruz, antes que tudo fosse consumado, ele ainda disse: tenho sede. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois de ter aceito dar-lhe o batismo junto com os pescadores, João Batista viu e mostrou em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim manifesta que Jesus é, ao mesmo tempo, o servo sofredor que se deixa levar silencioso ao matadouro e carrega o pecado das multidões, e o Cordeiro Pascal, símbolo da redenção de Israel por ocasião da primeira Páscoa. Toda a vida de Cristo exprime sua missão: servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus abraça livremente o amor redentor do Pai. Número 609. Ao abraçar em seu coração humano o amor do Pai pelos homens, Jesus amou-os até o fim. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Assim, no sofrimento e na morte, sua humanidade tornou-se um instrumento livre e perfeito de seu amor divino, que quer a salvação dos homens. Com efeito, aceitou livremente sua paixão e sua morte por amor de seu Pai e dos homens, que o Pai quer salvar. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por própria vontade. Assim a liberdade soberana do Filho de Deus, quando ele mesmo vai ao encontro da morte. Na ceia, Jesus antecipou a oferta livre de sua vida. Número 610.
Jesus expressou de modo supremo a oferta livre de si mesmo na refeição que tomou com os 12 apóstolos, na noite em que ia ser entregue. Na véspera de sua paixão, quando ainda estava em liberdade, Jesus fez desta última ceia com seus apóstolos o memorial de sua oferta voluntária ao Pai, pela salvação dos homens. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Número 611. A Eucaristia que instituiu naquele momento será o memorial de seu sacrifício. Jesus inclui os apóstolos em sua própria oferta e lhes pede que a perpetuem. Com isso, institui seus apóstolos sacerdotes da nova aliança. Eu me consagro por eles, a fim de que também eles sejam consagrados na verdade. A agonia no Getsemane, número 612. O cálice da nova aliança, que Jesus antecipou na ceia, oferecendo-se a si mesmo, o aceita, em seguida das mãos do Pai em sua agonia no Getsemane, tornando-se obediente até a morte. Jesus ora: meu Pai, se possível, que este cálice passe de mim. Exprime assim o horror que a morte representa para a sua natureza humana. Com efeito, a natureza humana de Jesus, como a nossa, está destinada à vida eterna. Porém, diversamente da nossa, ela é totalmente isenta de pecado, que causa a morte. Ela é, sobretudo, assumida pela pessoa divina do príncipe da vida, do vivente. Ao aceitar em sua vontade humana que a vontade do Pai seja feita, aceita sua morte como redentora. Carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre a cruz. A morte de Cristo é o sacrifício único e definitivo. A morte de Cristo é o sacrifício único e definitivo. A morte de Cristo é, ao mesmo tempo, o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens, pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o sacrifício da nova aliança, que o reconduz o homem à comunhão com Deus, o reconciliando com Ele pelo sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Número 614. Este sacrifício de Cristo é único. Ele realiza e supera todos os sacrifícios. Ele é primeiro um dom do próprio Deus Pai. É o Pai que entrega seu Filho para nos reconciliar consigo. É, ao mesmo tempo, oferenda do Filho de Deus feito homem, o qual, livremente e por amor, oferece sua vida a seu Pai pelo Espírito Santo para reparar nossa desobediência. Jesus substitui nossa desobediência por sua obediência. Número 615. Como pela desobediência de um só homem a humanidade toda tornou-se pecadora, assim também pela obediência de um só todos se tornarão justos. Por sua obediência até a morte, Jesus realizou a substituição do servo sofredor que oferece a si mesmo em sacrifício expiatório quando carrega o pecado de muitos, e o justifica levando sobre si o pecado deles. Jesus prestou reparação por nossas faltas e satisfez o Pai por nossos pecados. Na cruz, Jesus consuma seu sacrifício. Número 616. É o amor até o fim que confere o valor de redenção, de reparação, de expiação, de satisfação ao sacrifício de Cristo. Ele nos conheceu e amou a todos na oferenda de sua vida. O amor de Cristo nos impele, considerando que um só morreu por todos e, portanto, todos morreram. Nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si o pecado de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas e o constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível seu sacrifício redentor por todos.
Número 617. Sua Sanctissima Passione in lino crucis nobis justificationem meruit. Ou seja, por sua Santíssima Paixão no madeiro da cruz, mereceu-nos a justificação. Ensina o Concílio de Trento, sublinhando o caráter único do sacrifício de Cristo como princípio de salvação eterna. A Igreja venera a cruz cantando Crux ave spes unica, ou seja, salve, ó cruz, única esperança. Nossa participação no sacrifício de Cristo. Número 618. A cruz é o único sacrifício de Cristo, único mediador entre Deus e os homens. No entanto, pelo fato de que, em sua pessoa divina encarnada, de certo modo uniu a si mesmo todos os homens, ele oferece a todos os homens, do modo como Deus conhece, a possibilidade de serem associados ao mistério pascal. Chama seus discípulos a tomar sua cruz e a segui-lo, pois sofreu por nós, deixou-nos um exemplo, a fim de que sigamos seus passos. Quer associar a seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são seus primeiros beneficiários. Isto se realiza de maneira suprema em sua mãe, associada mais intimamente do que qualquer outro ao mistério de seu sofrimento redentor. Fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Resumindo, número 619. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Número 620. Nossa salvação provém da iniciativa de amor de Deus para conosco, pois foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Foi o próprio Deus que, em Cristo, reconciliou o mundo consigo. Número 621. Jesus ofereceu-se livremente por nossa salvação. Este dom, ele o significa e o realiza, por antecipação, durante a última ceia. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Número 622. Nisto consiste a redenção de Cristo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Isto é, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, para que sejais libertados da vida fútil que herdastes de vossos pais. Número 623. Por sua obediência de amor ao Pai, até a morte e morte de cruz, Jesus realizou sua missão expiadora, do servo sofredor que o justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões.